Então vamos embora, galera, resolver a questão, certo? Nosso exemplo, e para você fixar aí na sua cabecinha como é que pode ser cobrado o assunto de lançamento oblíquo lá no SSA 1, beleza? Então se liga. Um projétil é lançado com velocidade de 100 metros por segundo, fazendo um ângulo de 53 graus com a horizontal. Aí ele te dá o seno e o cosseno do ângulo de 53 graus. Aí a questão, na letra A, ele te pede o seguinte: a componente horizontal e a componente vertical de quem? Da velocidade. Vê só. Essa velocidade de 100 metros por segundo, que foi o dado da questão, está sendo essa velocidade oblíqua aqui, ó, 100 metros por segundo. Só que aí, vê só, a gente tem que decompor essa velocidade. Se você prestar atenção, a gente vai decompor ela em Vx e o V0y, que é a mesma coisa que ele está aqui, ó, que ele ter sido trazido para cá, beleza? V0y. Aí a gente viu lá no nosso resumo o seguinte, que essa velocidade que está oblíqua aqui, ó, V0, quando a gente vai decompor ela em Vx e Vy, o que é que acontece? O V0y ele é calculado pegando a velocidade V0 e multiplicando pelo seno do ângulo que está sendo formado. Só que no texto, o ângulo que está sendo formado está sendo o ângulo de 53 graus. Beleza? Então, vai ser o seno de 53 graus. Já a velocidade do eixo x, Vx, vai ser essa velocidade V0 vezes o cosseno. De que ângulo? Também do ângulo de 53 graus. Beleza? Aí a gente vai calcular ele da seguinte forma. Preste atenção. V0 na questão foi o dado de 100. E o seno de 53 graus, ó, seno de 53 graus vale 0,8. O Vx vai ser o V0, que é 100, vezes o cosseno. No texto da questão, o cosseno de 53 graus vale 0,6. Então, está aqui. Primeira coisa que eu estou fazendo na letra A, que é decompor as velocidades. Então, a velocidade do eixo y é igual 100 vezes 0,8 é a mesma coisa que 80 metros por segundo. Já a velocidade do eixo x, 100 vezes 0,6 é igual a 60 metros por segundo. Beleza, já matei a letra A. A letra A, ele queria a decomposição da velocidade. Essa velocidade de 100 metros por segundo, que está oblíqua ao movimento e que faz um ângulo de 53 graus. Beleza? E eu achei a velocidade do eixo y 80 e a velocidade do eixo x 60 metros por segundo. Se você prestar atenção, isso daqui é o triângulo pitagórico, não é isso? O triângulo pitagórico dos lados 3, 4 e 5, a gente tem as proporcionalidades multiplicadas por 20. Então, ó, 3 vezes 20, 60, 4 vezes 20, 80. Consequentemente, a hipotenusa é 5 vezes 20, também dá 100. Aí a gente confirma essa velocidade de 100 metros por segundo. Beleza? Já na letra B, a letra B é bem legal. A letra B, ele está querendo saber o seguinte, o tempo de subida. E preste atenção. Para a gente achar esse tempo de subida, é importante a gente afirmar algumas coisas. Esse tempo de subida é o tempo que ele demora para atingir a altura máxima. E lembrar que na altura máxima, a velocidade final do corpo no eixo y é igual a zero. Então, ó, a velocidade do eixo y aqui em cima é zero. Isso quer dizer o quê? Que aqui, ó, o corpo ele só vai ter velocidade no eixo x, que é aquela velocidade que a gente achou na letra A, de 60 metros por segundo. Beleza? Então, simbora. O tempo de subida eu vou achar através do volátil. Ó, Vy é igual a V0y menos a gravidade vezes o tempo de subida. Por que eu estou utilizando ela? Porque, vê só, a minha velocidade final ela é zero. Por que é zero? Porque na altura
A altura máxima é o ponto em que o corpo para de subir, beleza? Essa velocidade a gente achou na letra A, que é 80. O sinal negativo, porque o movimento de subida ele é retardado, porque o meu eixo está para cima e a gravidade está para baixo. Velocidade no sentido contrário da aceleração, movimento retardado, sinal negativo da aceleração. Menos 10 vezes o tempo, beleza? Então tá aqui, ó. Essa é a função. Quando eu vou resolver isso daqui, vai ficar o seguinte: 10t igual a 80, morreu o zero aqui, ó, t igual a 8 segundos, beleza? Então, achei a velocidade decomposta do Vx e do V0y, a velocidade do eixo x e do eixo y, e, consequentemente, o tempo de subida, que foi de 8 segundos. Como o movimento é simétrico, galera, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Consequentemente, esse tempo de descida também é 8 segundos. E eu consigo achar, assim, o tempo total de percurso. O tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. Beleza? Eu vou pegar o tempo de subida. Eu vou pegar o tempo de subida que foi o pedido na questão, beleza? Então, ó, 2 vezes o tempo de subida é 2 vezes 8, que dá 16 segundos. Então, ó, todo o tempo de voo foi 16 segundos, beleza? Aí, ó, só vou cá para a gente poder fazer o restante da questão. Então, vai só. A letra C, ele está querendo saber a altura máxima do projétil. Então, bora nessa. A letra C, ele quer o H máximo. O H máximo eu vou conseguir achar através da fórmula de Torricelli. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Beleza? Lembrando novamente que a velocidade final na altura máxima ela é 0. Beleza? A velocidade inicial é 80 ao quadrado menos 2 vezes g, que é 10, vezes a altura máxima que eu quero. Beleza? Ó, tudo isso daqui já vai multiplicado lá para o outro lado. Fechado? Vai ficar 20h máximo. 20h máximo é igual a 80 ao quadrado. 80 ao quadrado. Beleza? Então, ó, H máximo é igual. 80 ao quadrado é 6.400 dividido por 20. Aí, ó, morreu o zero, simplifiquei. 640 dividido por 2 chega na altura máxima de 320 metros. Beleza? Então, fechou. Achei a altura máxima também utilizando os dados do eixo Y. Então, se você prestar atenção, ó, a primeira coisa que você fez foi achar as decomposições, a velocidade no eixo X e a velocidade no eixo Y. O tempo de subida utilizando os dados do eixo Y, tá? Porque se ele está querendo saber a subida é o eixo vertical. E o nosso eixo vertical é o eixo Y. E a letra D, ele está querendo saber o alcance. Se você olhar na nossa imagem, o alcance, eu vou pegar até um laranjinha aqui. O alcance é a distância horizontal de percurso do corpo. Então, olha para cá. Como eu estou querendo saber a letra D, o alcance no nosso resumo foi a velocidade do eixo X vezes o tempo de voo. Beleza? Então, ó, o alcance é igual. Vx, na nossa questão, a gente achou que Vx era 60 metros por segundo. Então, tá aqui, ó. Vx é igual a 60. E o tempo de voo é o tempo total de percurso, porque é o tempo que o corpo partiu, ele subiu e desceu novamente. Então, é o tempo total, que foi o tempo de 16 segundos. Beleza? Se você fizesse essa operação, ó, essa operação 16 vezes 60, você chega num alcance igual a 960 metros, beleza? E assim a gente finaliza a questão achando tudo que ela pede. As componentes Vx e V0y, tempo de subida, que foi de 8 segundos, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, que é 16 segundos, a altura máxima que a gente achou que foi
320 metros e o alcance de 960 metros, e assim finalizando a questão, beleza? Então, fica aí, guarda isso na tua cabecinha e vamos embora para poder fazer muito mais.